Bom dia, gente. Uma excelente sexta-feira a todos vocês. Que Oxalá nos abençoe em mais uma sexta-feira de reflexão. Bom, gente, antes de iniciarmos nossa conversa de hoje, nosso papo de hoje, de costume, deixa eu passar nossas agendas. Nosso próximo trabalho será no dia 9, sábado, às 18h30. Toque de Exu, toque de esquerda, toque de pombagira, tá? Então, no próximo toque, dia 9, sábado, às 18h30. Gente, praticamente vai ser um dos últimos toques de esquerda com atendimento do ano. Porque depois nós teremos 2 toques de catiço, no final, dia 23 de novembro, se eu não me engano, e depois no começo de dezembro. Aí depois teremos somente um encerramento, que será no dia 22 de dezembro, num domingo, tá? Esse encerramento não será no sábado, será no domingo, no dia 22 de dezembro, às 4 da tarde, às 16 horas, tá? Então será o nosso encerramento. De costume, não tem muito atendimento, porque acaba sendo, por ser um encerramento, vem muita gente, então acaba sobrecarregando até a casa mesmo. E também trabalhar o ano inteiro, né? Então não acaba sendo diretamente um atendimento, mas mais um cumprimento, uma conversa rápida, não chega a sentar assim. Os próprios Exus, as pombagiras vão até as pessoas, conversam, as pessoas vão até eles, então aquela feira do peixe, né? Aquela feira do rolo, onde todo mundo fica livre, faz o que quer, do jeito que quer. Mas a gente não pega nome, não tem a prancheta. Então você consegue conversar com 2, 3 entidades. Claro, não é o atendimento, mas é aquele papo, aquela prosa boa, sabe? Então, lembrando, dia 9, agora, no sábado, não amanhã, no próximo, às 18h30, nosso toque de esquerda. Bom, então vamos entrar no papo, que acho que já está virando um hábito, né? Já está ficando esse momento nosso, essa meia hora nossa, todas as sextas-feiras, uma coisa bacana. Acho que tanto para você quanto para mim também é legal. Sempre eu fico cutucando, procurando alguma coisa. É legal vocês, às vezes, não têm essa noção, mas do quanto também isso para mim é extremamente importante. Porque isso me estimula a buscar mais informações, a melhorar até o meu contato com as próprias entidades, buscando realmente informações, o que eles querem que eu traga a vocês, o que eles querem que eu acabe conversando, o que no momento eles acham que é importante. Então, para mim também isso é legal. Da mesma forma que vocês se preparam para todas as situações da vida de vocês, isso para mim também é um preparo muito grande. Então, ontem, por exemplo, nós tivemos também uma live, tivemos uma aula justamente sobre as etapas da mediunidade, então onde conversamos sobre o terceiro ponto que eu enumerei, que é justamente o equilíbrio. Então você que não assistiu, entra aí, tá? Aí, infelizmente, nós perdemos o começo. Não sei porquê, mas o Instagram ele deu uma parada. Ainda bem que foi só no comecinho, perdemos, se não me engano, acho que 5 minutos só da live, que foi só uma introdução que eu fiz ao equilíbrio. Mas logo em seguida tem praticamente 40, 50 minutos, se eu não me engano, aí de live da explicação sobre o equilíbrio. Queria falar sobre o equilíbrio e a firmeza, mas infelizmente não dá tempo, porque o assunto é muito complexo, o assunto é muito denso, e para fazer uma coisa meia boca, fazer pela metade também não dá, né? Então, acabei me estendendo muito neste assunto, neste tema que é o equilíbrio. Então tá aí, foi ontem. Então você imagina, ontem na live à noite, agora de manhã. Então isso é bacana, porque faz com que justamente eu venha buscar mais informações, que eu pergunte, porque assim, a interação e o convívio que eu tenho com o plano espiritual, com os meus amigos, eu chamo de amigos mesmo espirituais, é intenso, é constante, é contínuo. Então, é legal quando eu busco eles justamente para trazer essas informações para vocês, para que eu venha nesse contato e ó, o que vocês querem, principalmente o Bentinho, ele tem essa participação, o próprio Pai João, meu preto velho, às vezes o Ludo traz alguma coisa. Então isso é bacana porque acaba muitas vezes permitindo e trazendo essas informações para que eu possa estar neste diálogo com vocês e eu possa estar sempre trazendo um questionamento, uma reflexão. Dentro do próprio quebra-cabeça da vida, é legal quando a gente consegue muitas vezes encaixar algumas peças, faz sentido outras a gente se desconstrói, porque a vida mesmo ela é um processo de reconstrução, ela é um processo de reciclagem. E para isso você precisa estar atento. O tema que justamente eu escolhi hoje é encontre a verdadeira satisfação. Então, a satisfação é uma coisa que eu vejo que as pessoas elas vão perdendo ao longo da vida. Diante das suas tarefas, diante dos seus problemas, diante do piloto automático, do hábito que elas acabam assumindo para si. E elas vão perdendo aquela satisfação pessoal da vida, das coisas dela. Então,
eu justamente achei que esse tema, e eles mesmos trouxeram esse tema, porque eles estão vendo as pessoas hoje, elas vivem em um looping mental, em uma situação tão presa àquilo que muitas vezes uma vez teve satisfação e hoje não teve mais. Hoje não tem mais sentido na vida delas. Ou muitas iniciaram algumas coisas, começaram a se comprometer em algo que não tinha sentido para ela. E o papo de hoje é isso. Eu quero trazer para que você comece a se questionar, a refletir, a entender que muitas vezes isso que eu trago hoje, esse passo que eu trago na sua vida, é para dentro. Para que antes de você encontrar essa satisfação no mundo, você entenda que você precisa encontrar em você mesmo. Porque se você não reconhece essa satisfação interna, essa satisfação pessoal, você não consegue reconhecer isso no mundo externo. O mundo externo, ele vai te influenciar o tempo todo, constantemente. Mas será que as escolhas que você vem fazendo, elas realmente refletem quem você é? Será que hoje os posicionamentos que você acaba tendo, aquilo que você assume, aquilo que você reconhece e aceita hoje para a sua vida, principalmente toda essa influência em que acabou jogando você goela abaixo, hoje realmente essas escolhas, essas atitudes, esses direcionamentos que você tem, fazem sentido a quem você é em essência, a quem você é em espírito? Tem realmente propósito dentro da tua alma? Quanta coisa hoje você suporta, quanta gente chata você aguenta, quanto papo chato você aguenta, pessoas vazias, gente se intrometendo na sua vida, gente dando palpite, falando as coisas. Tudo bem, temos que ter um certo grau de tolerância para que a gente possa conviver com as pessoas, até de forma harmônica, mas até que ponto você acaba sendo extremamente paciente com toda essa situação? Eu vejo numa posição em que eu estou hoje, que é uma posição, querendo ou não, de um babalorixá, que é uma posição onde eu acabo conduzindo pessoas. Eu escuto, se eu for ouvir tudo que as pessoas falam, as pessoas elas estão me dando trabalho e função o tempo todo. Não, porque você tem que escrever outro livro. Não, você tem que fazer mais uma live. Não, você tem que criar não sei o quê. Não, você tem que abrir não sei o que assim assado. Não, você tem que fazer isso assim assado. Elas vão impondo as coisas, você dentro do seu trabalho, ou dentro de uma condição que você tem, as pessoas elas têm essa necessidade de imposição. E aí você precisa ter esse filtro para reconhecer esses investimentos em que você faz, porque nós temos que investir em caminhos que nos representam, que conversa com a nossa alma, com a nossa essência. Ou seja, se você não tem conexão com o seu próprio espírito, como que você vai ajustar a sua própria realidade? Ou você briga tentando se ajustar, tentando se encaixar nesse mundo, esquecendo do teu mundo interior, esquecendo dessa tua necessidade de realmente você se redescobrir, de reciclar e trazer para fora todo esse universo que você tem, que está dentro dessa sua constituição, dessa essência, desse espírito em que você tem. Gente, a verdadeira satisfação, ela nasce quando você encontra e se conecta com o seu interior. E você entende tudo isso dentro do seu próprio propósito. Agora, se você vive em função de agradar, em função de se encaixar, em função de você ser aceito, se você vive nessa situação externa, claro, você acaba se prejudicando. Você acaba entrando em processo de degeneração, você entra em processos extremamente anêmicos de uma situação totalmente impossível de se viver. Não tem como, você entra no desvalia, você entra numa série de situações que justamente tiram você de uma possibilidade de uma conexão muito melhor com a sua alma e com quem você é. Você está acostumado a dizer sim a você? Porque eu vejo as pessoas, eu não consigo falar não pro outro. Tudo bem. Se você ainda não está nessa etapa, se você ainda não está conseguindo lidar com isso a ponto de chegar e falar não pro outro, tudo bem. Mas você consegue dizer sim a você? Quando a tua mente vem e traz alguma coisa, ou quando o teu espírito ele cria para você uma situação e uma oportunidade, você consegue justamente ir lá e falar, porque o externo ele só tem poder sobre você se você permite. Mas o interno também. Se você permite com que este interior ele venha para fora e você se deslumbre, se maravilhe com toda essa riqueza de possibilidade que você tem, que você é, você entende tudo isso.
E tudo começa a fazer sentido, porque você está realizando o seu propósito. Você está reconhecendo esse seu processo diante de uma vida em que há função, em que há habilidade, em que há propósito, em que há discernimento. Ou seja, se você vive em função dos outros, você, de certa forma, exaure toda a sua energia e a vitalidade que você tem para que você possa direcionar ao que faz sentido na tua realidade. Aquilo que realmente você entende que reflete em quem você é de fato. Por isso que eu falo, é fundamental entender e compreender exatamente aonde você hoje está errando e aonde você pode melhorar. Se você não se confronta, se você não entra nesse processo de confronto contra si mesmo, para que você possa entender, para que você possa reconhecer todo um nuance, toda uma verdade diante da sua realidade, você entra em crise. Você está exaurindo toda e qualquer vitalidade, energia positiva, positividade, otimismo que você tem para justamente direcionar e impulsionar o próprio crescimento que você tem. Então, você acaba, claro, suportando e aguentando situações completamente incoerentes com hoje a sua realidade, com a sua própria verdade, e claro, você vai permitindo com que essas pessoas, elas começam a determinar as suas vidas. Então, ou seja, assuma, gente, a responsabilidade de você. Você acha que a felicidade, a realização, ela vai cair do céu? Ela não vai cair do céu. Ela é um trabalho, ela é uma responsabilidade, ela precisa de um cultivo. É como se toda essa realização, esse aprimoramento, sabe? Esse gozo que você tem da vida, para que você tenha satisfação, é uma semente. Se você não planta, se você não cultiva isso dentro de você, não vai cair do céu. Ou pior, as pessoas acham que vai ter porque elas são pessoas boas, porque elas tratam bem o próximo, porque elas são pessoas caridosas. Não, gente, isso não protege. Isso não dá a você a segurança de que naquele momento você está imune e blindada diante de situações da vida. Gente, olha para a realidade de vocês. Olhe para as pessoas à sua volta, bondosas, caridosas. Todas estão bem? Todas estão protegidas diante dessa atitude? Não. Então, a realização pessoal, a satisfação pessoal, por isso que eu coloquei o tema de hoje, encontrar ela. A primeira coisa você encontra porque você busca. Você não fica ali sentado esperando, não, vai cair do céu e do nada eu vou ter. Se você não cultivar isso em você, se você não tiver a responsabilidade da sua vida, se você não tiver a responsabilidade de si mesmo, ou seja, você vai entender que essas verdadeiras necessidades, elas vêm da alma, elas vêm do espírito. E para isso você precisa focar, direcionar, reconhecer o quanto elas são fundamentais. Não importa qual a situação hoje em que você esteja vivendo, é indiferente. A vida sempre tem o poder de renovação, tem o poder de reciclagem, de reconstrução. Mas para isso você precisa dar atenção devida a ela. Sabe? Hoje, eu te pergunto, para onde hoje você está indo? Você tem noção aonde você vai chegar? Porque às vezes muito mais importante de saber para onde vai é saber qual o propósito que você está indo. Mas você sabe pelo menos para onde você está indo? Você sabe quais são os resultados que você tem na vida dentro de tudo isso que você está vivendo? Ou você não tem nem a certeza desses resultados? Sabe? O que hoje você faz te representa? Quero te perguntar isso para ver se você se questiona. Hoje, toda a vida que você... Não importa se é dentro da profissão, se é dentro de um relacionamento, o personagem hoje que você assumiu diante da sua realidade, que a vida impôs, dessa influência externa que você teve e o quanto você foi se distanciando do seu interior. Hoje, de verdade, hoje, quem você é, o que você faz, esse personagem que você tem, representa você? Ou todo esse script que você vive são imposições externas e você já não sabe nem mais quem você é? Você já está em tão conflito, numa confusão tão grande. Ou pior, você vem 20 anos, 30 anos fazendo a mesma coisa e você não percebeu que você mudou? Você não percebeu que você já não é mais aquele de 10 anos atrás? Tem um ditado que diz, uma pessoa que vê a vida aos 40 anos da mesma forma que vê aos 20 ou vê aos 30, não evoluiu, não cresceu, não aprendeu, não viveu.
Você faz download de todo esse conhecimento que você tem? Ou você continua agindo da mesma forma, pensando da mesma forma, criando da mesma forma? Você não refletiu sobre o que você pensou? Às vezes uma atitude que fez você tomar há 10 anos atrás, você continua hoje defendendo a mesma atitude, defendendo a mesma resposta? Você não aprendeu que hoje a vida te trouxe novos ensinamentos e talvez daquela forma você agiu, daquele modo, você refletiu daquele modo e a sua reação foi porque era o momento, era a cabeça que você tinha. Hoje, com as informações que a vida te trouxe, você pode justamente falar, hoje eu agiria diferente. Hoje eu seria diferente. Mas você traz para você esse confronto, esse questionamento, para que você realmente recicle, renove, preencha com o conhecimento novo em que você tem. Porque ninguém encontra essa satisfação no caos. Hoje você realmente vive o caos. Tanto o caos das vozes externas, quanto das vozes da sua cabeça. Só que é justamente no silêncio do seu mundo interior que você vai encontrar a verdadeira satisfação. Não é diante desse caos em que você vive, desse caos do passado te atormentando, ou extremamente insuficiente para você. Então pare de lutar batalhas dos outros. Eu vejo hoje as pessoas lutando pela batalha, pelo desafio dos outros e não de si mesmo. Porque alguém pôs, porque alguém colocou, porque alguém direcionou, e isso fez com que você hoje acaba sendo um soldado de um exército alheio. Você não é nem soldado do seu próprio exército. Isso é de uma, assim, é de uma desconexão, é de um disparate espiritual tão grande. Hoje, as próprias entidades chegam para mim e falam, quando a gente enxerga isso e a gente vê isso na pessoa, assim, é de um desgosto, é de uma desilusão, é de um descontentamento descomunal. Porque a gente vê o quanto a pessoa, ela luta, o quanto ela briga por batalhas, por sonhos que não são delas. Então pare de lutar por uma batalha que não é sua. Pare de enfrentar demônios que não são seus. Às vezes esse demônio que você está enfrentando era um trauma do seu pai, da sua mãe que impôs e você está repercutindo isso e você está pondo isso para frente. Porque você foi ensinado, porque alguém te trouxe aquele demônio e te apresentou. Mas nunca foi seu, mas você assumiu para si. Então, gente, vamos ficar atento. Claro, a sociedade, ela faz você olhar para fora. Mas o caminho de realização, ele começa quando você olha para dentro. Eu quero que isso hoje, nesse papo, fique claro. Nossa, Daniel, parece que você está nervoso, parece que você está bravo. Não. É que se eu não falar com tesão, com vontade, você não vai perceber o quanto eu estou inspirado hoje a mudar isso em você. O quanto, para mim, é doído ver pessoas na minha realidade, pessoas à minha volta, sofrendo por isso, e eu me sinto muitas vezes de mão amarrada, de mão atadas, tentando tirar a pessoa, muitas vezes, daquela desilusão, daquele devaneio que ela vive, só que muitas vezes eu me sinto amarrado. Eu não tenho, claro, esse poder. Porque ninguém pode viver a sua história, exceto você mesmo. Só que você está esperando o que para isso acontecer? Sabe? Olha para si, pergunte a você está em paz com as suas escolhas? Você está em paz com as suas decisões? Com as suas posturas diante da vida que você tem? Porque você vem agindo, de certa forma, contínuo, só que se escondendo de uma série de situações para agradar os outros. Você tem medo de quebrar uma expectativa que criaram de você. Às vezes não é nem aquela que você tem, mas é aquela expectativa que alguém te viu dessa forma e você não quer desiludir, você não quer criar uma desilusão para aquela pessoa. Mas toda expectativa leva à frustração. Mas por quê? Porque é a verdade. Você sai de um processo de desilusão. Então, quando você entende que se você continuar abdicando de um sonho só para se encaixar, só para se sentir importante, ou só para ter essa apreciação externa, você pode até ter esse encaixe, ou seja, esse reconhecimento externo, mas interno você nunca vai ter. Só que você vive com você. O outro está distante, você não vive com o sentimento do outro. Gente, você é responsável pelas suas desilusões. As pessoas falam, você é responsável pela sua vida. Sim, mas ninguém fala, você é responsável pelas suas desilusões. E eu estou falando, você é responsável pelas suas desilusões. Você já confrontou isso?
Ou seja, você já lutou contra isso? Você já reconheceu e percebeu o quanto isso na sua vida é mais do que fundamental, é importante, é básico para que você tenha uma vida boa, com qualidade de vida, com realização, para que você se sinta leve nesse mundo? Essa pressão social que você vive é porque teu olhar está para fora. É porque a importância que você está dando aos outros é muito maior do que a importância que você dá ao seu mundo interior. Claro, as expectativas dos outros, elas podem nos desviar de nós e fazer com que nós nos sentimos constantemente insuficiente. Essa baixa estima, essa insegurança em que você tem, se sentindo o tempo todo insuficiente, constantemente se sentindo menos, é justamente pelo fato de você colocar essa expectativa nos outros. De você desviar de si e fazer do outro praticamente a bússola do seu caminho. Claro, isso não tem como dar. Então, se você não aprende a romper com esses julgamentos, você nunca vai ter uma clareza suficiente para você trilhar o seu próprio caminho. O julgamento, a cobrança, a expectativa, a desilusão, vem de onde, gente? Vem de fora ou vem de dentro? Responde para mim. Claro que ela vem de fora. Então, se você já está reconhecendo e está começando a entender que todo esse processo de aniquilação, de constrição, ou seja, toda essa ideia que pisa, que faz, ela vem de fora. Para que eu vou continuar dando valor a tudo que vem de fora? Não tem como. Não existe, gente, fórmula secreta para que você tenha realização. Existe uma coisa que eu sempre falo. Você quer ser feliz? Pare de agradar os outros, comece a agradar a si. Eu posso não te dar a fórmula do sucesso, que eu não sei. Mas a fórmula do fracasso eu tenho certeza. Viver em função dos outros. Ah, qual que é a fórmula do sucesso, da felicidade, da realização? Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. A fórmula da tristeza, da angústia, do fracasso é viver em função dos outros. É abrir mão de quem você é. É aceitar e assumir projetos que estão totalmente contrários à tua consciência, à tua alma, ao teu espírito. É se conectar com o mundo externo e se desconectar com o seu mundo interior. É assumir batalhas que não são suas. É enfrentar lutas que não são suas. É assumir a briga do outro, assumir a batalha do outro. Desenvolver e tentar realizar o sonho do outro. É quando você justamente entra em processo de crise e começa a assumir e aceitar tudo que é externo para que você se sinta encaixado, para que você se sinta aceito. Claro, você vai entrar num processo de fracasso, de desilusão consigo mesmo. Ou seja, a tua vida praticamente ela vai pro buraco. Então, olha como é fundamental você entender isso. Por isso que eu quero que você hoje comece a entender. Não existe fórmulas externas para você realizar o seu próprio propósito. Essas fórmulas, esse modelo está interno. Sabe? Quais são os sonhos que vocês estão guardando e você não vem realizar por medo, por vaidade, por medo de ser aceito? Quais sonhos que você está hoje colocando de lado e você não realiza e você já não vive? Quais vontades? Vontade de vocação, de ação da alma, de desejo, que você hoje não faz? Tem coisas pequenas, assim como tem coisas grandes. Porque eu vejo hoje o quanto você esconde, o quanto você abafa, suprime sonhos, vontades, justamente porque você tem medo de não ser aceito, medo de não ser querido, medo de não ser estimado. Antigamente, se um filho chegava para o pai e falava, eu não te amo, o pai olhava para ele e falava, eu nunca quis o seu amor. Eu quero o seu respeito, porque eu me amo. Acabou. Hoje os pais têm uma necessidade do amor do filho. Então faz tudo em sentido disso. Olha que pais que hoje existe nesse mundo. Pais extremamente carentes, buscando um amor que eles mesmos não cabe a eles. Então se você, claro, não vive de modo autêntico, você não tem coragem de seguir a sua verdadeira vocação e satisfação pessoal. Isso eu acho que hoje, dentro dessa nossa conversa, tá claro. Se você não vive de modo autêntico, que faça sentido o seu propósito, você não tem como e não tem coragem de seguir essa sua verdadeira vocação e alcançar essa satisfação pessoal. Gente, satisfação não está em agradar o mundo,
em agradar as pessoas ou em ser fiel ao outro. Ela está em ser fiel a você. Não tem como. Se você, na vida hoje, está começando a ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de reconhecimento, você entende que você só tem duas escolhas. Ou você vive com autenticidade ou você vive em busca de uma aprovação. As duas não dá para ter. Não tem como. Então, quando você começa a entender que quando você se levanta, ninguém pisa, você descobre um mundo no alto. Você descobre um mundo acima de onde você está. Vou repetir para ver se você entende. Quando você se levanta, ninguém pisa. Seja o mundo, seja quem for. Porque você sai de um patamar, você sai de um estado, de um lugar, de uma frequência, onde as pessoas têm poder sobre você. Eu quero que essa frase seja um mantra para você nessa semana. E que toda hora em que você se sentir menos, ou perceber que você está buscando essa aprovação externa, você fala para você. Quando eu me levanto, ninguém pisa. Quando eu me levanto, ninguém pisa. Você vai ver a coragem que você vai ter, o estímulo, a vontade de se levantar que você vai ter. E você vai ver que você, ao se levantar, você emana uma energia de confiança, de amor próprio, de realização, de satisfação tão grande que por mais que aquela pessoa queira pisar em você, ela não consegue. E olha como é engraçado, você não precisou pisar em ninguém. Você apenas se levantou. Gente, por mim falava mais meia hora desse assunto, que eu acho que é fundamental para quem hoje vive nesse mundo externo com influências de todo o tempo, da internet, de vizinho, de amigos, de companheiro, buscando a sua tribo, buscando a sua gangue, buscando a sua... Então, espero que esse assunto, meia hora, rápido, acho que dei bastante informações, soquei praticamente goela abaixo essas informações de você, mas espero que você tenha entendido um pouco disso e que hoje seu comportamento já mude, já comece a ser diferente. Gente, os 2 livros estão pela editorahercules.com.br, entra lá, editorahercules.com.br, você consegue comprar o livro tanto pelo e-book quanto o livro físico. E de costume, eu sempre gosto de ler um trechinho do Além do Olhar para vocês. Hoje, para quem tem o livro em casa, página 185 foi a página que eu selecionei. Um trecho bem curto e bem rápido, tá? Para que a gente sempre traga uma reflexão ainda dentro desse assunto. Bom, a abordagem mais apropriada seria permitir que o outro se expressasse de acordo com a sua própria natureza humana. A natureza humana se expressa de maneira generosa e altruísta, contribuindo positivamente na vida dos outros. Aqueles que geram afetividade nos outros também a recebem em troca. No entanto, muitas vezes caímos no hábito de usar as pessoas apenas para preencher nossas próprias lacunas emocionais, sem considerar as necessidades e sentimentos dos outros. É importante lembrar que não podemos esperar receber algo de alguém que não possui nem para si mesmo. Portanto, é fundamental cultivar relacionamentos baseados na generosidade, na empatia, no respeito mútuo, em vez de usarmos os outros como muletas emocionais. Então, olha o quanto muitas vezes você está usando o outro para que você tenha essa satisfação, para que você tenha esse entendimento pessoal e busque essa aprovação. É um pouco disso, esse capítulo ele conversa um pouco sobre isso. Tá certo, gente? Espero que esse assunto de hoje faça sentido para você. Espero que você reflita sobre isso, consiga colocar de modo prático na sua vida. Porque todo conhecimento que ele é intelectualizado, mas ele não é posto no dia a dia e você não consegue manifestar ele na prática, não é um conhecimento tão cabível, não é tão positivo como eu imagino. Então, por isso que eu gosto de trazer essa nossa conversa aqui da cozinha. Não gosto daquela coisa muito tal. Não, a nossa conversa é assim. É chamando atenção, é falando, é dando dica, é dando risada, é contando piada. A famosa conversa de cozinha, tomando um cafezinho e assim a gente vai conversando. E eu trago para a realidade, para que você olhe nas suas atitudes, nas suas ações. Então por isso que eu tento trazer essa conversa assim mais para a cozinha mesmo, para que a gente possa ter esse papo. Por isso que eu tive essa ideia na manhã. Você está agora tomando seu café, está preparando seu almoço, e aí você consegue ter esse minuto de reflexão sobre você. Certo, gente? Nosso próximo toque, nosso próximo trabalho, no dia 9, sábado, não amanhã, no próximo sábado, às 18h30, toque de esquerda, toque de Exu e Pombagira, tá? Será praticamente o nosso último toque, nosso último atendimento de esquerda. Então, às 18h30, espero
você aqui. Certo, gente? Muito obrigado, chegamos ao final hoje, é meia horinha como sempre, né? Peço com que você curte, com que você comente, com que você compartilha. Infelizmente, tudo isso que vocês vêm comentando, compartilhando durante a live, eu não consigo ver. Não sei porquê, meu Instagram ele tem uns bugzinhos, e aí quando eu publico, ele apaga tudo. Então você que curtiu, você que comentou alguma coisa, publicou, assim que eu publicar, faça novamente. Porque às vezes vocês colocam perguntas, vocês acabam escrevendo alguma coisa e eu não tenho acesso a isso. Depois eu quero ver o que escreveu, eu quero dar um feedback e acabo não conseguindo, porque eu não tenho acesso a isso. E como eu estou distante do celular, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Tá bom, gente? Então, por favor, curte, comenta, compartilha. Vamos tentar levar isso ao maior número de pessoas que passam por situações assim, que possa mudar. Porque se essas pessoas à sua volta conseguem colocar um pouco disso em prática e ter uma vida melhor, todos à volta acabam recebendo um pouco dessa melhora. Gente, um grande beijo para vocês. Que o Xalá nos abençoe mais uma sexta-feira e bom final de semana. Tchau, tchau.